Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a dona Letícia Nunes, sou professora de História e aqui na cidade onde eu moro no Paranazão. A cidade hoje eu não vou poder revelar por uma questão muito importante e vocês saberão do transcorrer da minha história. Mas eu sou aqui do Paraná, a professora de História Letícia Nunes. Eu conheço a cidade inteira. A minha cidade é uma cidade que eu chamo de média, viu, Paulinho? Ela tem 85 mil habitantes. Agora tem um censo, eu não sei exatamente se a população cresceu. Tem gente que me diz que, olha, professora Letícia, eu acho que a população até diminuiu. Mas aqui eu conheci o melhor mecânico que eu já vi na minha vida. O nome dele, Sr. Minervino. Pena que o senhor Minervino já era de uma idade avançada, mas foi um homem que trabalhou enquanto mecânico até os seus 85 anos de idade, mas era uma sumidade. O senhor Minervino, uma verdadeira sumidade. Até que um belo dia, esse mecânico espetacular, que era o senhor Minervino, ele se deparou com aquele carro. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que o meu pai, estou falando do meu pai teve um carro chamado Bel Air. Bel Air é um carro que normalmente você vê em cinemas, um carro antigo e dramático. E esse Bel Air não era qualquer um que consertava, não. Meu pai dizia que quando dava defeito no hidramático, no câmbio, né, hidramático do carro Bel Air, ninguém sabia consertar, a não ser uma pessoa. Era o senhor Minervino. E papai tinha esse carro desde 1950. Para você ter uma ideia, foi o ano que eu nasci. Eu nasci em 50 e meu pai comprou o carro. A minha mãe estava grávida de mim havia 3 meses. Você acredita? 1950. Então meu pai adquiriu esse Bel Air, já era. Papai não comprou o carro zero, não, comprou o carro usado. Mas quem consertava esse carro era uma pessoa só, seu Minervino. Então daí surgiu a grande amizade da minha família e do papai com o senhor Minervino e depois passou para minha amizade também. A oficina do senhor Minervino aqui na nossa cidade, a mais procurada por todos os motoristas, não só daqui, como também de toda a região. A oficina sempre abarrotada de carros e não raro de caminhões que eram encostados diante da oficina. Que o seu Minervino consertava de tudo. Papai dizia que o seu Minervino não só consertava, como ele sabia mexer no torno e até fazia peças. Não é para qualquer mecânico isso. Seu Minervino é que tinha o domínio dessa arte. Mas o seu Minervino foi ficando também, foi selecionando, né? Na medida que o tempo foi passando, a idade do seu Minervino foi avançando, ele começou a selecionar os carros que ele aceitava. Até porque ele dizia, eu não tenho mais espaço no galpão da oficina, tá tudo lotado. Até que entrou no galpão da oficina do seu Minervino o carro mais diferente que eu já vi. Sinceramente, eu nunca vi um Galaxy de funerária. Eu tô falando do Ford Galaxy. Era um Galaxy 500. Ele fora adaptado. Esse Galaxy 500 foi adaptado.
ele virou um carro de funerária, porque a pessoa que o adaptou tirou o banco traseiro desse Galaxy 500 e somou com o grande porta-malas do carro um espaço para colocar ali os caixões. De forma que este carro, ele trabalhava por uma funerária, a Organização de Luto São João, aqui da nossa cidade, que fazia o transporte das pessoas que morriam. O caixão ia ali, no Galaxy. Só que não era qualquer um que ia no Galaxy, porque a funerária, a Organização de Luto São João, tinha 2 carros. Um o Galaxy e o outro a perua Kombi. A pessoa popular, a pessoa do povo, a pessoa pobre, ia na Kombi. A pessoa abastada, a pessoa rica, ela ia no Galaxy. Deu para entender? Então, o Galaxy, ele era do enterro, trabalhava para a funerária, mas era alto luxo. Essa era a diferença. Esse Galaxy, justamente esse, depois de ter sido usado pela funerária durante muito tempo, esse Galaxy acabou indo para a Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade. Como assim? Esse Galaxy deixou de transportar os mortos para começar a transportar os doentes. Ele foi cumprir uma missão como ambulância na Santa Casa de Misericórdia. Continuou preto. O inusitado desse carro é justamente isso. Ele continuou preto, mas ele continuou transportando, a fazer o papel de ambulância. E foi ficando tanto tempo ali no hospital que aí o pessoal falou, não, mas fica mal, né, transportar a pessoa que está doente num carro onde se colocava o caixão com o defunto, isso causa uma má impressão. Então o que fizeram? Eles tiraram aquela parte traseira do carro, voltaram com o banco com assento do carro. Então o carro voltou a ser o Galaxy 500 com 2 assentos. No entanto, continuou na sua função de ambulância ainda, mas aí só socorria o doente que pudesse vir sentado. Essa era a história do Galaxy. E esse Galaxy acabou indo parar onde? Na oficina do senhor Minervino. O senhor Minervino estava bravo com o Galaxy, porque, na verdade, com o hospital, não com o carro em si. O Galaxy ocupava boa parte do galpão da oficina do seu Minervino. Ele estava bravo porque o pessoal do hospital nunca que liberava a verba necessária para o conserto do Galaxy. Não tinha... O seu Minervino tinha promessa. Sempre tinha lá um administrador da Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia não era um hospital para fins lucrativos. Sempre tinha alguma dificuldade, sempre tinha alguma dívida. Havia muito compromisso, a Santa Casa pagava muita conta e nunca que sobrava um dinheiro para consertar o Galaxy que estava na oficina do seu Minervino. Seu Minervino, fulo da vida. Ele conversava com meu pai trazia notícia para nós em casa e eu por dentro. Seu Minervino vivia ameaçando. Olha, ou vocês me arrumam o dinheiro de eu consertar o Galaxy, ou qualquer dia eu vou jogar esse Galaxy na rua, porque não pode, na minha oficina, tá ocupando muito espaço no galpão. Gente, e o Galaxy tinha história. Tinha história. Como eu disse, ele foi da Organização de Luto São João, adquirido para o serviço funerário. Foi durante muitos anos a peça mais importante dos enterros chiques da nossa cidade. O carro ia à frente, suave marcha, e o cortejo acompanhava solenemente o Galaxy. Mas era só para defunto rico, porque o aluguel do táxi era exorbitante para esse fim. Pobre ia na Kombi, tinha Kombi. Rico, bom, aí pagava o aluguel do táxi. Você sabe como é que é? A vaidade humana, né, Paulinho, boa pessoa? A vaidade humana gosta de se manifestar, principalmente até nos momentos de dor e de luto. E assim, o carrão cumpriu lá a sua missão até que a moda passou. O Galaxy já não era mais o carro da vez. Os velórios passaram a ser feitos através da Kombi mesmo. Aí ficou a Kombi de uma maneira geral. Como eu já expliquei, aí o Galaxy foi para Santa Casa de Misericórdia. E aconteceu que numa ocasião, diz que uma senhora de nome Dona Custódia ficou num estado muito ruim. Essa senhora, ela mora numa fazenda não muito longe
aqui da cidade, chamada Fazenda Santa Alice. E alguém chamou, falou: olha, Dona Custódia está muito mal, precisamos de uma ambulância. E como a Santa Casa tinha a ambulância que estava ocupada com alguma coisa, então alguém lá da Fazenda Santa Alice ligou para a Santa Casa dizendo: olha, Dona Custódia está muito mal de saúde, sei lá, mas ela está desmaiando demais, precisa mandar uma ambulância para vir buscá-la. Acontece que a Santa Casa estava com a ambulância ocupada naquela hora e mandaram o Galaxy 500 ir buscar a Dona Custódia. Lá foi, já não era mais o Galaxy da funerária, voltou a ter os 2 assentos. Então a velhinha, a Dona Custódia, assim meio deitada, meio sentada, ela vinha no banco traseiro, enquanto o Onofre, chamado Nofrinho, ele é conhecido como Nofrinho aqui na cidade, ele é baixinho. Nofrinho tinha 1,58 m. O Nofrinho, ele vinha dirigindo o Galaxy e a senhora Dona Custódia no banco de trás. A Dona Custódia já naqueles estertores finais de vida, sabe? Aí o Nofrinho, assustado, olhava pelo retrovisor, como estava a Dona Custódia, olhava para trás. Teve um momento que Nofrinho, ele perdeu o controle da direção do Galaxy, uma vez que ele ficava olhando para trás, assustado com o estado de Dona Custódia. Ele sai da estrada, ele desceu por um pasto e, enfim, ele entrou com a dianteira do Galaxy no corguinho da onça. Tem um corguinho aqui chamado corguinho da onça. Ele entrou dentro desse corguinho e exclamou aquele nome feio: filho da puta! Deu aquele grito, né? O Nofrinho exclamou aquele nome feio. Não se sabe nessa hora se o Nofrinho xingou a morta, o carro ou toda a situação. Sim, porque a Dona Custódia morreu. A Dona Custódia morreu. Não foi em função do acidente, mas ela morreu. O certo é que o corpo da senhora, da velhinha Dona Custódia, caiu em cima do Nofrinho, que já era baixinho, dificultando demais a saída do chofer de dentro do Galaxy. Foi um Deus nos acuda para tirar o Nofrinho de dentro do Galaxy. Aí, depois do acidente, o carro foi recolhido no galpão da Santa Casa. Lá ficou por algum tempo, empoeirando-se, caindo aos pedaços, como se diz. E, segundo a lenda, sendo visitado pela sua última passageira, Dona Custódia, que morrera no seu interior. O pessoal da Santa Casa começou a comentar. Ela aparece dentro do carro toda sexta-feira. É só olhar. Meia-noite, a gente vê o momento em que ela abre a porta do Galaxy, faz aquele barulhão na porta, sabe? A porta dá aquela rangida, é ela. Dona Custódia, ela abre a porta e entra. Gente de Deus, ela aparece toda sexta-feira. Quem a segurava era especialmente o Tobias, um enfermeiro antigo, que dava conta de tudo que se passava dentro da Santa Casa. Um novo diretor, porque a Santa Casa ia mudando de direção periodicamente. Era, repito, um hospital sem o objetivo de lucro. Então o novo diretor achou que o carro, mal assombrado ou não, merecia ser recuperado. Ele falou: puxa, um Galaxy desse bem recuperado talvez até valha um dinheiro. Leve o Galaxy para a oficina do melhor mecânico que nós temos na cidade e região, seu Minervino, e diga a ele para fazer o possível e até o impossível para restaurar esse carrão. Eu quero ver esse carro bonito. E aí chamou o Nofrinho do acidente, o baixinho, o Nofrinho de 1,58 m, e determinou a ele que levasse o Galaxy até a oficina de seu Minervino. Nofrinho não teve dificuldade não em levar o carro até lá. Encheu os pneus, limpou pelo menos o assento do motorista, a direção, deu partida, o carro pegou, o carro funcionou. Esse motorzão, inclusive, era comentado pelo seu Minervino, que dizia pro meu pai: é um V8 302, isso é motor para ninguém botar defeito. Os estragos na grade dianteira, nas portas e na lataria não impediram um percurso até a oficina do seu Minervino.
Chegando lá, todo mundo se admirou das pontas no para-choque. Aí é que está um detalhe importante. No para-choque da frente do Galaxy, tinham pontas, como se fossem cones curtos, mas pontiagudos. 7 desses cones pontiagudos na frente do para-choque. Eram 3 de um lado, 3 do outro e um no centro do para-choque. Nossa, aqueles cones, a ponta era tão pontiaguda que se tocasse assim a perna de um animal, de uma pessoa, furava na hora. E o pessoal começou a chamar aquilo, pelo menos na oficina do seu Minervino, de 7 pontas do diabo, as 7 pontas do inferno. Quando chegou lá na oficina de seu Minervino, o comentário foi: esse carro precisava mesmo era ir para o cemitério, pensou o Nofrinho, o motorista, ao manobrar o carrão e entrando na oficina do senhor Minervino, bem de frente ao cemitério. Ah, tem esse detalhe. A oficina do seu Minervino ficava bem de frente ao cemitério. E lá o carro foi ficando encostado, o seu Minervino bravo, porque não vinha a verba para conserto do Galaxy. Certa manhã de sábado, seu Minervino se assustou quando, ao examinar mais uma vez o carro negro, desmantelado, ele verificou que o Galaxy tinha sido empurrado cerca de 1 metro na direção do portão principal da oficina. E pergunta daqui, pergunta dali, ninguém se acusou ou soube explicar o deslocamento do veículo. Na oficina apertada, o movimento era visível, pois atravancava a passagem entre os carros e impedia a entrada de outros veículos. Então, seu Minervino, com a ajuda de alguns empregados, devolveu o carro ao seu lugar de costume. Mas quem mexeu nessa geringonça? O fato se repetiu na semana seguinte, do mesmo jeito, e na terceira semana a mesma coisa. E não havia explicação, porque o piso do galpão da oficina do seu Minervino era todo cimentado no nível, sabe, reto, plano. E não havia como rodar livre, não tinha jeito. Falar que alguém soltou o freio de mão e que o carro, num simples empurrãozinho, iria se movimentar, bobagem. Isso não ia acontecer, porque o piso é bastante plano. Senhor Minervino coçava a cabeça naquele seu jeitão de ser e dizia: isso tá me parecendo coisa de assombração. Sei não, hein? É o que tá parecendo, assombração. Só se sabe que numa segunda-feira seguinte ele foi lá na Santa Casa de Misericórdia com uma ameaça com aquele diretor. Olha que o seu Carlos, seu diretor, se o senhor não me der o dinheiro, a verba, para eu fazer o conserto do Galaxy, se não sair esse dinheiro, eu vou devolver o carro como ele tá. É porque tá me tomando lugar da oficina, não pode ficar lá o carro parado daquele jeito. Tá bom, seu Minervino, respondeu o seu Carlos, o novo diretor da Santa Casa. Aliás, jovem mesmo até. Tá bom, seu Minervino. Até quinta, sem falta, eu lhe mando lá a verba, para o senhor dar andamento no conserto do carro. Só o senhor será capaz de deixar aquele carro novo de novo. Mas passou a tal da quinta-feira e cadê o pagamento prometido? Na sexta-feira, eis de novo o Galaxy fora do lugar. Seu Minervino coçou a cabeça com aquele seu jeitão. Agora tá demais. Se continuar assim, esse carro vai acabar saindo daqui ainda e entrando dentro do cemitério. Amanhã mesmo eu devolvo esse fantasma desse carro pra Santa Casa. O diretor vai ver, me prometeu, não mandou dinheiro, amanhã eu devolvo. Não chegou o senhor Minervino a cumprir a promessa, porque na manhã do sábado, quando ele chegou bem cedinho à oficina,
ele encontrou o portão da oficina escancarado. Oh, Deus! Será que entrou ladrão? Mas não é possível. Não é possível que tenha ladrão por aqui. Será que entrou ladrão na minha oficina? Será que a minha oficina foi roubada? Entrou de chofre e logo percebeu o roubo. Ai, 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 levaram o Galaxy da Santa Casa. Ele olhou por cima dos outros veículos. Ainda bem que só foi aquela lata velha. Intrigado, ele observou os rastros dos pneus que, saindo pela porta da frente da oficina, avançavam pelo campinho de futebol e iam na direção do cemitério, cujo pesado portão de ferro estava também aberto. Seu Minervino, levar o carro para dentro do cemitério, gente, parece brincadeira. Ele acompanhou as marcas, cemitério adentro, pela larga aléia central, em cuja terra macia via-se nitidamente que os pneus estavam carecas. O cemitério estava deserto naquela manhã. Seu Minervino sentiu um arrepio ao caminhar sozinho no silêncio sepulcral em busca do carro roubado. Mas, de repente, viu o carro a cerca de uns 200 metros à frente. Olha lá o carro. Olha o danado do carro fantasma. Tendo desviado-se do caminho central, passado por sobre tumbas e túmulos, o enorme carro negro jazia estacionado sobre uma sepultura, aonde bateu, sabe aquelas pontas do para-choque? 7. Ele tinha aquelas 7 pontas, aqueles mini cones pontiagudos. Aquelas pontas bateram na lápide daquela sepultura. O carro só freou, brecou, porque bateu ali com aquelas pontas. Seu Minervino, ainda com receio, mas obedecendo a uma força inexplicável, ele se aproximou e viu, Santo Deus da Misericórdia, o túmulo de Dona Custódia da Fazenda Santa Alice. Gente de Deus. E era o túmulo de Dona Custódia, a última passageira que fora transportada por Nofrinho, o motorista. Foi impressionante. Veio até o pároco, o padre da nossa cidade, antes de tirar o Galaxy de lá, rezar, fazer uma oração, rezou um terço, em sufrágio à alma de Dona Custódia. Depois disso, se arrumou dinheiro, não se sabe onde. O diretor da Santa Casa, o senhor Carlos, e o seu Minervino trabalhou com seus funcionários todos imediatamente no concerto geral do Galaxy. Já tem muito tempo. Muito tempo. Eu não sei o que virou desse carro. Não sei. Quer dizer, eu não sabia o que tinha virado desse carro. Mas eis que um dia, mexendo na internet, vocês acreditam que eu encontrei o carro num vídeo do YouTube? Encontrei o danado do carro. Já estava na posse de um outro senhor, uma outra pessoa que adquiriu, que veio comprar o carro. Gente, isso se deu há muito tempo atrás. Para que vocês tenham uma ideia do tempo que isso faz, foi em 1978. Tem tempo, tem anos. Mas o danado do carro, por incrível que pareça, eu ainda acabei reencontrando. Fiquei impressionada. Essa era a história que hoje eu queria contar, como sendo a história da meia-noite. Olha, aqui um comentário, fiquei impressionado com essa história. É de impressionar, de fato. Mas muito obrigado à senhora que nos escreveu, né, professora? Muito agradecido, professora Letícia Nunes.
Agradeço a professora de História, né? Professora de História. E ela não quer que a gente identifique a cidade do Paraná onde ela mora. Muito obrigado, um abraço para a senhora e muito agradecido por ter confiado a história ao nosso canal.